Olá, meu nome é Isabela e junto com o meu colega de classe Mike e a professora Ana, a gente desenvolveu um projeto que busca explicar a eficácia do herbicida Indaziflam no controle de Orocloroplantagínia em sistemas de cultivo de café. Bom, a gente sabe que a mata-competição é um problema que acarreta praticamente todas as culturas. E nessa cultura que a gente está tratando, a cultura do café, a gente pode exemplificar algumas dessas interferências. A gente tem interferência no processo de colheita, competição direta por luz e nutrientes, além de prejudicar o aparato fotossintético quando essas plantas invasoras acabam recobrindo os pés de café. Bom, essa ilustração busca mostrar como acontece a formação da serrapilheira ao passar dos anos na cultura do café. A gente sabe que o café é uma cultura que demanda anos para ter sua formação completa, e aí a gente pode perceber que em plantas jovens, né, como na primeira imagem, esse resíduo ainda é nulo. E aí, com o passar do tempo, esses resíduos vão aumentando gradativamente e significativamente. Até a última imagem, onde a gente pode ver que esses resíduos podem até afetar, né, interferir na eficácia dos herbicidas, não deixando que esse herbicida escoe para a solução do solo. Bom, agora eu vou citar as propriedades químicas e físicas do Indaziflam. Primeiro, temos a solubilidade em água, com um valor de 0,0028 kg por metro cúbico. Esse valor representa o seguinte: demonstra que esse herbicida não tem uma boa mobilidade no solo, ou seja, se a gente aplicar ele no solo, ele vai ficar estável, sem nenhuma mobilidade. Outra característica que a gente tem é o log de KW, com um valor de 2,8 a pH 4. O que esse valor significa? Quando a gente tem o log de KW acima de 2,5, indica que esse herbicida é lipofílico, ou seja, ele tem uma afinidade maior pela matéria orgânica, ou seja, pelos lipídios, do que pela água. Então, como representado acima, se a gente tiver uma quantidade alta de serrapilheira, a gente vai deixar esse herbicida retido, adsorvido nessa serrapilheira, ou seja, ele não vai ir para a solução do solo, onde a gente não vai conseguir ter um controle satisfatório. Então, o nosso trabalho buscou avaliar essa interação do herbicida na serrapilheira, no solo, e sendo que esses herbicidas pré-emergentes, principalmente, precisam de uma quantidade de chuva para eles serem transportados até a superfície, a solução do solo. Então, a gente quer buscar esse estudo dessa dinâmica ambiental desse herbicida. Aqui no Material e Método, a gente desenvolveu o nosso projeto da seguinte maneira. A gente utilizou um esquema fatorial de 4x4, onde a gente tem 4 quantidades diferentes de serrapilheira para 4 quantidades diferentes de chuva. Então, aí a gente tem desde sem palha nenhuma até 5 toneladas de serrapilheira e quantidades de chuvas diferentes de 10 milímetros, 20 milímetros, 40 milímetros e 80 milímetros. Então, a gente fez os enchimentos, né, dos vasos, a gente tirou a medida padrão para cada um dos vasos das sementes de Urochloa-plantagínia. Depois disso, a gente fez a coleta dessa serrapilheira em um cafezal em produção. A gente coletou essa serrapilheira, fez a pesagem dela, distribuiu de acordo com as quantidades que a gente já dispôs, que é de 0, 1, 3 e 5 toneladas por hectare de serrapilheira em cada um dos vasinhos. Depois disso, a gente fez a aplicação do herbicida Indaziflam. A dose utilizada foi de 200 ml por hectare para uma cauda de 200 litros por hectare. Logo após, a gente fez as simulações de chuva nos valores de 10 milímetros, 20 milímetros, 40 milímetros e 80 milímetros, considerando as medidas de 1 milímetro por 1 minuto, ou seja, 10 milímetros, 10 minutos e assim sucessivamente. Bom, aí a gente tira a serrapilheira desses vasos para que não haja nenhuma barreira física que possa interferir na emergência das plantas, também para que não tenha nenhuma interferência na luz que vai incidir nessas plantas e também para que não haja contaminação das mesmas, porque pode ocasionar a morte das plantas daninhas, caso elas entrem em contato com essa serrapilheira contaminada. Bom, a gente isola então o fator palha para que a gente possa observar unicamente o comportamento do herbicida, que conseguiu ultrapassar a serrapilheira até a solução do solo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos resultados que a gente obteve no nosso trabalho.
Esse infográfico representa a avaliação efetuada aos 35 dias após a emergência da planta daninha, onde que, verticalmente, conseguimos observar a quantidade de chuva que foi simulada, de 10, 20, 40 e 80 milímetros, e verticalmente, a gente consegue visualizar as quantidades de serrapilheira que foram simuladas, de 0 até 5 toneladas. Sem nenhuma quantidade de serrapilheira e com 1 tonelada por hectare, obtivemos controle altamente eficaz, como também na quantidade de 80 milímetros de chuva para todas as quantidades de serrapilheira simuladas. Porém, nas quantidades de 3 toneladas e 5 toneladas por hectare, obtivemos algum escape, sendo que na quantidade de 3 toneladas, necessitamos de uma chuva acima de 20 milímetros, e na de 5 toneladas por hectare, necessitamos de uma chuva acima de 80 milímetros para obtermos um controle satisfatório. Na tabela abaixo, podemos observar as notas atribuídas a esses tratamentos, onde que somente a quantidade de 5 toneladas e 10 milímetros de chuva diferiu estatisticamente como um baixo nível de controle, sendo que as demais obtivemos um controle extremamente satisfatório. Aos 45 dias após a emergência, efetuamos uma avaliação de matéria seca, ou seja, a gente efetuou o corte rente ao solo dessas plantas daninhas e levamos para a estufa de secagem durante 72 horas e depois foi efetuado a pesagem dessa matéria seca. Corroborando com os dados da tabela acima, conseguimos observar que quanto maior a quantidade de serrapilheira e menores volumes pluviométricos, observamos a maior quantidade de resíduo na superfície. Analisando isoladamente o fator palha, conforme confirmado com os dados acima, vemos que quanto maior a quantidade de palha, maior o volume de massa seca, ou seja, quanto maior a quantidade de serrapilheira, maior são os escapes de plantas daninhas. Já analisando o fator chuva, também podemos observar a mesma congruência nos dados, sendo que quanto menor o volume pluviométrico, maior a quantidade de resíduos, maior a quantidade de matéria seca na superfície, ou seja, maior número de plantas e escapes de controle. Agora, como conclusão, a gente tem que o Indaziflam é um herbicida que configura uma boa opção para o controle adequado das plantas daninhas, mas a gente tem que levar em consideração aspectos inerentes, como a quantidade de palha presente na superfície do solo e a quantidade de precipitação após a aplicação deste herbicida. Isso deve ser observado para que haja uma boa eficácia desse produto. Muito obrigada. Obrigado. Bom, o TCC, como todos os trabalhos que a gente teve durante a faculdade, agregou no nosso conhecimento, mas principalmente para buscar por informações, por saber interpretar dados, para que posteriormente, né, em situações profissionais, a gente esteja habilitado para buscar pelo conhecimento, principalmente saber transmitir aquilo que a gente aprendeu. Em possíveis situações onde a gente vai passar o nosso conhecimento, a gente já tenha tido esse treinamento para que a gente saiba fazer a análise dos dados, interpretá-los e conseguir passar da forma mais didática possível. Bom, para mim, principalmente, o TCC é um trabalho que agrega muito na nossa vida. Como a Isabela já comentou, a gente conseguir buscar os dados, principalmente um problema, e no caso do nosso trabalho, é um problema que o produtor realmente encontra, que isso não vem escrito na bula do produto, ou provavelmente nenhum profissional da empresa vai passar para eles essa informação, por isso que é importante da pesquisa e do desenvolvimento dos trabalhos. No caso desse trabalho que a gente fez, do Indaziflam, resolveu realmente uma dúvida que a gente tinha, o resultado foi bem significativo, tanto que vai ser publicado até numa revista de café, e com isso a gente consegue melhorar o posicionamento do produto. Independente da empresa que a gente vai trabalhar, eu acho que é importante a gente pregar a verdade. O trabalho, a iniciação científica, até a nossa pesquisa, isso gera dados extremamente importantes para o posicionamento
e também para que a gente possa contribuir realmente para a produção de alimento no mundo. Ou seja, se a gente passar uma informação verdadeira, uma informação correta para o produtor, que a gente mesmo que desenvolveu esse dado é um orgulho. Ou seja, o nosso TCC vai ser, com certeza, aplicado no dia a dia de algum produtor. E com isso a gente tem esse dever, sente satisfação e a sensação de o dever cumprido da gente não ter realmente feito alguma coisa por fazer, e sim de fazer porque a gente queria solucionar um problema. E creio que a gente agora tem a resposta porque a gente buscou. Valeu? Muito obrigado. Obrigada.